Sabe aquele tipo de domingo que começa com café requentado e termina com você chorando escondido no banheiro? Pois é. Aqui em casa, domingo era o dia oficial da planilha. Eu acordava, fazia um café preto forte, do mais barato, claro, fritava 2 ovos e já sabia. Ele ia sentar com aquele ar de mártir na frente do notebook, abrir a planilha do Excel e suspirar como se estivesse carregando o mundo nas costas. Emma, a conta de luz veio R$ 40 a mais esse mês. Não dá para continuar assim, ele dizia, enquanto anotava com caneta vermelha no caderninho de despesas. E eu? Eu só abaixava a cabeça e concordava. Me sentia culpada até por respirar. Cortava tudo. Deixava de almoçar fora, comprava roupa só em promoção, fiz até escambo com a vizinha por produtos de limpeza. A gente vivia como se o apocalipse financeiro estivesse sempre ali na esquina. Mas, ao mesmo tempo, tinha umas coisinhas que me incomodavam. Tipo, por que ele nunca abria mão do uísque caro? Ou da assinatura da revista de golfe que chegava todo mês, mesmo a gente não podendo gastar. Uma vez eu comentei, só de leve, amor, será que não dava pra cortar o clube por uns meses? Ele me olhou como se eu tivesse xingado a mãe dele. Você não entende o que é manter contatos profissionais, respondeu. E eu calei. De novo. Foi numa terça-feira qualquer, sabe? Daquelas cinzas que você nem lembra o que almoçou. Eu tava jogando o lixo fora e vi um envelope amassado com o logotipo da empresa dele. Curiosa, peguei. Era um contra-cheque. O nome dele, tudo certo. Até que eu vi o valor. Eu juro que reli umas 3 vezes. Não era possível. Era quase o dobro do que ele sempre dizia que ganhava. Fiquei parada na cozinha, coração batendo na garganta. Comecei a fazer contas de cabeça. Se ele recebe isso, então por que a gente vive no aperto? Por que o cartão de crédito tá sempre estourado? Por que ele vive dizendo que não temos nada? Naquela noite tentei conversar. Mostrei o envelope. Ele riu daquele jeito seco. Ah, isso é bruto, tem desconto, imposto. Você não entende como essas coisas funcionam. Pegou o papel da minha mão, dobrou e enfiou no bolso. Não precisa se preocupar com isso, Emma. Eu cuido das finanças. E fim. Como se minha desconfiança fosse um incômodo, uma insolência. Eu fiquei com um gosto amargo na boca. Não era nem raiva. Era vergonha. De mim mesma. De ter acreditado tanto. Eu não sei se foi destino, descuido ou o universo gritando para eu acordar. Mas num sábado à tarde, quando a máquina de lavar resolveu transbordar e molhar metade da lavanderia, eu encontrei atrás dela um caderninho de capa de couro, já meio mofado. Devia estar ali há tempos. Curiosa, abri. E... nossa! Meu coração começou a bater descompassado. Eram anotações. Datas, valores, siglas estranhas, nomes de empresas que eu nunca tinha ouvido falar. E valores absurdos, tipo 03007, transferência 9.800 NH Corp. Ou 1502, depósito em conta Invest, externa 12.300. Eu não sou expert, mas aquilo ali gritava, dinheiro escondido. Fiz o que qualquer pessoa faria, tirei foto de tudo. Mandei pra mim mesma por e-mail, com um assunto bem genérico tipo lista mercado, só por segurança. E naquele dia, não dormi. Fiquei virando na cama, ouvindo ele roncar ao meu lado com aquele sono pesado e tranquilo de quem nunca se preocupa com nada. Enquanto isso, eu me sentia uma idiota. Nos dias seguintes, entre cuidar das crianças, corrigir provas, sou professora de inglês, e fingir que estava tudo bem, comecei a pesquisar. Entrei num grupo de Facebook sobre divórcios e finanças. Vi umas histórias bizarras, outras parecidas com a minha. Um post me chamou a atenção. Alguém aqui já contratou um contador investigativo? Vale a pena? Os comentários tinham um nome que aparecia várias vezes. Procura o Miles Grayson, ele acha até dinheiro no colchão. Anotei. Abri um e-mail novo, tipo em.conta 2020. Só pra isso. Escrevi uma mensagem pro tal do Miles. Fiquei uns bons 30 minutos lendo e relendo, mas não mandei. Bateu medo. Medo dele descobrir que eu tava fuçando, medo de estar exagerando. Ou pior, medo de descobrir que era tudo verdade mesmo. Apaguei. Mas salvei o rascunho. Ele ainda tá lá, até hoje. Foi só depois de um almoço tenso, em que ele me criticou por gastar demais com tomate cereja, que eu decidi. Chega. Liguei pro número que achei num fórum. O Miles atendeu. Voz calma, sotaque leve,
Parecia mais terapeuta que contador. Contei por cima, tentando não soar paranoica. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois falou com firmeza. Emma, se você sente que tem algo errado, é porque tem. Posso investigar. Mas vou precisar de acesso aos documentos, às contas, e de autorização para puxar o que estiver em nome dele. Está disposta? Assenti, mesmo ele não vendo. Estou, respondi. Na mesma hora, ele me mandou um contrato. O valor era alto, pelo menos para mim. Mas paguei. Peguei um pedaço do fundo que minha mãe deixou, aquele que eu guardava para emergências. E essa, sem dúvida, era uma. Quando desliguei, senti um misto de alívio e pânico. Eu tinha acionado algo. Algo grande. E agora, não tinha mais volta. Quando o Miles me respondeu dizendo que queria marcar uma videochamada pra gente conversar com calma, eu gelei. Eu tava fazendo isso mesmo. Investigando meu próprio marido. Era tipo um crime emocional, mas aceitei. A ligação foi numa terça-feira à noite, depois que as crianças dormiram e o Ian saiu para a reunião do conselho do clube. Que eu já tinha certeza que era só desculpa para beber uísque com os amigos e falar mal de mim. O Miles apareceu na tela com cara de quem já tinha visto de tudo. Barba por fazer, camisa meio amarrotada, mas os olhos, atentos. Tipo quem enxerga nas entrelinhas. Emma, antes de mais nada, você não tá louca. Muita gente vive anos nessa bolha de manipulação financeira e nem percebe. Mas você percebeu. E isso já é muito. Falei tudo. Do contra-cheque, do caderninho, dos hábitos estranhos, dos sinais que fui ignorando. Ele anotava, perguntava os nomes das empresas anotadas nas páginas, o nome completo do Ian, onde ele trabalhava, onde estudou. No fim, disse que começaria rastreando movimentações em contas vinculadas ao CPF dele, ativos em nome de terceiros e empresas fantasmas. Antes de encerrar, ele disse uma frase que ficou comigo. Dinheiro deixa rastro. Sempre. 3 dias depois, recebi um e-mail com o título A superfície já é reveladora. Miles tinha descoberto 3 contas bancárias que eu nunca soube que existiam. Uma no mesmo banco onde temos a conta conjunta, isso doeu, outra em um banco digital que ele sempre dizia ser coisa de jovem, e uma terceira, mais discreta, num banco voltado para empresários. Essas contas tinham movimentações frequentes, depósitos, transferências, aplicações. Alguns valores altos demais para um pai de família em crise financeira. Só num mês, ele tinha mandado mais de 30 mil diários para uma corretora de investimentos, enquanto aqui em casa a gente discutia por que eu comprei um pacote de fraldas premium, em vez do mais barato. Eu li aquilo com a mão tremendo. As crianças estavam brincando na sala, a TV ligada, e eu ali, sentada no chão do quarto, com o notebook no colo, sentindo como se o mundo que eu conhecia estivesse desmoronando. Porque, no fundo, não era só sobre o dinheiro. Era sobre a mentira, a manipulação, a crueldade de me fazer sentir culpada por coisas que ele fazia em silêncio. Na semana seguinte, o Miles me ligou. Sem rodeios, foi direto ao ponto. Emma, você sabe o que é NH Consultoria? Engoli seco. Era um dos nomes que estavam naquele caderno. Nunca ouvi falar, respondi. Pois é. Oficialmente ela existe. Está registrada no CNPJ como Consultoria Estratégica Empresarial. Só que não tem site, nem telefone, nem endereço físico. Mas tem uma conta ativa. E adivinha quem é o único sócio administrador? Adivinhar? Eu não precisava. Eu sabia. Ian. Exatamente. Fiquei em silêncio. Miles continuou. E essa empresa, que nunca prestou serviço a ninguém, movimentou nos últimos 2 anos mais de 700 mil reais. Tudo em transferências silenciosas, vindas de contas vinculadas a ele. E pior, ela tem ações em nome dela. Ações de empresas grandes. Dinheiro investido. Disfarçado. Eu encostei a cabeça na parede. Lembrei das vezes em que ele dizia que a gente não tinha condições de trocar a cama das crianças, que tinham que dormir em colchões finos no chão porque os tempos eram difíceis. A vontade era de gritar. Quando o Miles falou que tinha descoberto uma movimentação internacional, eu achei que fosse exagero. Mas ele me mandou um print, uma transferência recorrente de valores exatos para uma conta nas Ilhas Cayman. Tudo começou em 2016. Sabe o que foi em 2016? A tal viagem dele para o Retiro Corporativo em Miami. Segundo ele, era uma semana de palestras sobre inteligência emocional no mercado financeiro. Mentira. Era para abrir uma conta offshore.
Miles explicou que os valores transferidos eram sempre abaixo do limite obrigatório de declaração. Ou seja, ele fazia depósitos picados para não chamar atenção. Só em 2023 foram mais de 280 mil enviados para essa conta. Eu ri. Sério. Ri de nervoso, da ironia, da minha cara. De tudo. Porque eu tinha passado meses vendendo trufas na escola para juntar um extra. E ele, escondendo dinheiro em paraíso fiscal. Eu não aguentei. Não esperei nem o relatório completo do Miles. Peguei os prints, os comprovantes, sentei na mesa da cozinha com tudo impresso e esperei ele chegar. Quando Ian entrou, já veio com aquele discurso. O jantar já tá pronto? Nem notando meu rosto. Senta, a gente precisa conversar. Ele sentou e viu os papéis, um por um. Primeiro tentou rir. Mas o que é isso, Emma? Isso é invasão de privacidade. Depois veio a fase da negação. Isso tudo tá errado, essas contas não são minhas. Por fim, a raiva. Você tá me investigando? Que tipo de mulher faz isso com o marido? E eu respondi com a voz trêmula, mas firme. O tipo de mulher que cansou de ser feita de idiota. Ele ficou mudo, pela primeira vez, sem resposta pronta. E eu percebi ali, no silêncio dele, que não era só um erro. Era escolha. Ele escolheu mentir, escondeu, manipulou. Naquela noite dormimos em camas separadas. Mas, para falar a verdade, acho que o nosso casamento já estava dormindo em quartos diferentes há anos. Eu só não queria enxergar. Na manhã seguinte ao confronto, ainda com os olhos inchados de tanto chorar, abri o notebook e digitei no Google. Advogada especializada em divórcio e ocultação de bens. Apareceram vários nomes, mas um me chamou a atenção. Marisol Delgado. Conhecida por desmascarar maridos espertinhos, dizia um comentário. Liguei. No dia da reunião fui sozinha, mãos suando, coração acelerado. A sala dela era pequena, simples, mas cheia de quadros com frases de impacto tipo: justiça não é sorte, é estratégia. Marisol me ouviu em silêncio por quase meia hora. Eu falei tudo. Do caderninho escondido até o golpe emocional que foi descobrir a empresa fantasma nas Ilhas Cayman. Ela pegou os papéis que levei, analisou com calma e só depois disse: Emma, isso não é só um divórcio. Isso é um caso clássico de ocultação patrimonial. E você tem um dossiê valioso nas mãos. Na hora comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, alguém não me fez sentir louca. Ela pegou um lenço da bolsa, me deu e falou: Pode confiar. Eu já derrubei homem muito mais esperto que esse. Assinei a procuração ali mesmo. E naquele momento, soube que não ia sair dessa história de cabeça baixa. Quando Ian recebeu a notificação judicial pedindo a abertura de todas as contas bancárias, extratos, investimentos e o raio que o parta, ele surtou. Me ligou no meio do expediente gritando: Você tá querendo me destruir! Tá expondo nossa vida! Que tipo de mãe faz isso com os próprios filhos? Sim, ele teve a cara de pau de usar as crianças como escudo. Nem mencionei o fato de que nossa vida foi ele quem escondeu de mim por anos. Só desliguei e mandei o número dele para a lista de bloqueados. No dia seguinte, recebi uma mensagem no grupo da família. Emma, o Ian tá muito abalado. Será que não dá para conversar em paz? Era da irmã dele, que sempre teve ranço de mim. Tive que me segurar para não responder. Conversa em paz? Depois de descobrir uma fortuna escondida enquanto eu fazia malabarismo com o dinheiro do supermercado? Mas respirei fundo. O silêncio às vezes fala mais alto. Marisol foi rápida. Deu entrada em um pedido de liminar para congelar os bens em nome do Ian e da NH Consultoria. O juiz acatou. E aí, meu querido marido pirou de vez. Me mandou uma carta escrita à mão. Sim, carta como se estivéssemos em 1950. Dizendo que eu estava dilacerando tudo que construímos com amor. E que ele só queria proteger o patrimônio da família de crises e impostos abusivos. Proteção, viu? Isso que ele chamou de esconder dinheiro em paraíso fiscal enquanto eu economizava até na conta de gás. Mostrei a carta para Marisol. Ela riu. Um riso seco, de quem já viu de tudo. Ele tá tentando inverter a narrativa. Clássico. Mas calma, o jogo tá só começando. 2 semanas depois, foi marcada a primeira audiência de conciliação. Ian apareceu de terno, com aquele ar de homem traído, olhos marejados, como se eu fosse a vilã da novela das 9. A advogada dele era do tipo que sorri enquanto te esfaqueia com termos técnicos.
Tentaram sugerir um acordo. 50% dos bens declarados. Guarda compartilhada. Pensão simbólica. Marisol nem se mexeu. Abriu o dossiê, virou para a juíza e disse, com voz firme: Meritíssima, essa proposta ignora mais de 1,2 milhão de reais que o requerido ocultou por anos. Temos provas documentais, registros de transferência e uma empresa fictícia em seu nome. O que está em jogo aqui é fraude patrimonial, não uma separação comum. A sala ficou em silêncio. Ian suava. Eu olhava para ele e pensava, como ele teve coragem de mentir na minha cara por tanto tempo? Na etapa seguinte, ele teve que prestar depoimento. Marisol preparou uma lista de perguntas cortantes, tipo bisturi. O senhor pode explicar por que a NH Consultoria, da qual é sócio, recebeu $82? 300 em 2 meses, mesmo sem ter contrato com nenhuma empresa? Pode nos dizer por que esses valores não foram declarados no imposto de renda conjunto? Tem conhecimento da conta aberta nas Ilhas Cayman em seu nome, datada de junho de 2016? Ele gaguejava, tentava justificar, culpava o contador, culpava o banco. Até tentou jogar a culpa em mim, dizendo que ela sabia de tudo. Marisol virou para mim, calma, e perguntou: Emma, você tinha conhecimento disso? Levantei a cabeça. O coração disparando, mas a voz saiu limpa. Eu não fazia ideia. E ele mentiu até o fim. A juíza pediu um intervalo. Ian se levantou devagar, como se o peso da própria mentira finalmente tivesse pousado nos ombros dele. E naquele instante, eu soube. O jogo tinha virado. O dia da audiência final chegou como um soco no estômago. Acordei antes do despertador, com um frio gelado nas costas que não passava nem com 3 xícaras de café. Me arrumei em silêncio. Vesti uma roupa neutra, cabelo preso, maquiagem leve. Marisol tinha dito: a gente vai de verdade e dignidade. Nada de teatrinho, deixa isso pra ele. Cheguei ao fórum com o coração acelerado. Vi o Ian no hall, de longe. Terno caro, cabelo impecável, olhar de quem ainda achava que estava no controle. Mas tinha uma diferença. Ele evitava me encarar. A sala de audiência era pequena, abafada, com cheiro de madeira antiga e tensão no ar. A juíza entrou séria, sem rodeios. O caso tinha provas demais para enrolação. E o tom dela já deixava claro. Aquele era um julgamento técnico, não uma novela. Quando o nome dele foi chamado, Ian levantou com aquele ar ensaiado. Mão no bolso, voz mansa, tentando soar como o homem íntegro que só queria proteger a família. Dizia que os investimentos foram mal interpretados, que nunca teve intenção de esconder, que os valores estavam lá, apenas não declarados no momento oportuno. Eu olhava e não acreditava no nível da dissimulação. Ele chorava. Sim, chorava. Falava da infância difícil, da pressão por estabilidade, das boas intenções. Marisol só observava, anotando algo em um bloquinho com uma caneta vermelha. Quando chegou a vez dela falar, a coisa mudou de tom. A sala estava silenciosa quando Marisol pediu para chamar uma nova testemunha. Howard Kent. Ian travou. Howard era amigo de golfe do Ian, daqueles que ele achava leal até o fim. Mas ali estava ele, de terno azul claro e cara de poucos amigos. A juíza autorizou o depoimento. Marisol foi certeira. Sr. Kent, o senhor confirma ter recebido um áudio do Sr. Ian Whittaker comentando sobre contas no exterior? Ele engoliu seco. Sim, senhora. Ele contou rindo que estava guardando uma grana longe da Emma porque ela só pensa em fralda e feira. Disse que era uma reserva dele, caso as coisas dessem errado. Meu estômago embrulhou. A sala inteira ficou muda. Até a advogada do Ian abaixou os olhos. Marisol entregou a transcrição do áudio à juíza, com perícia confirmando autenticidade. O golpe final. Depois da bomba do Howard, Ian ficou visivelmente desnorteado. Tentava responder, mas gaguejava. A juíza fez questão de repetir. O senhor confirma que escondeu intencionalmente valores que deveriam compor o patrimônio comum do casal? Ele ficou mudo por 5 segundos, longos, e então murmurou. Sim, mas não foi com má intenção. Má intenção? Eu quase ri, mas segurei. Eu não era ele. A juíza olhou firme, anotou algo e declarou. Diante das provas apresentadas, este tribunal reconhece a existência de fraude patrimonial e má-fé no processo de partilha. Os bens ocultados deverão ser declarados integralmente e redistribuídos conforme a lei.
Foi ali, naquele momento exato, que eu senti o chão parar de se mover. Pela primeira vez em meses. Na saída do fórum, uma repórter me abordou. Eu não sabia como, mas alguém vazou partes do processo. A matéria saiu naquela mesma noite com o título: Marido esconde fortuna da esposa por anos e é desmascarado em audiência. Recebi mensagens de gente que nem falava comigo há anos. Vi na TV. Era você? Meu Deus! Você é uma guerreira. Sabia que tinha algo estranho naquele cara. Enquanto isso, Ian foi afastado do cargo na empresa. Licença por motivos pessoais. Descobri depois que ele tentou negociar silêncio com os sócios, mas não colou. A imagem dele, o profissional exemplar, ruiu em 2 dias. E eu? Eu estava ali, no meio do furacão. Mas de pé. Faltava apenas formalizar a sentença com a divisão dos bens. Marisol foi categórica. Vamos pedir 55%. Com base na ocultação, é mais do que justo. E conseguimos. Além disso, recebi pensão retroativa, o imóvel principal, parte dos investimentos em ações, e ele teve que declarar oficialmente os valores da conta nas Ilhas Cayman. Tudo por escrito. Selado, reconhecido. No dia da assinatura, ele chegou atrasado. Tenso. Tentou me olhar nos olhos. Mas eu não dei esse presente. Assinei os papéis com a mão firme, o coração em paz. Ele hesitou, mas acabou assinando também. A advogada dele nem tentou argumentar. Na saída, ele ainda disse: Eu sinto muito. Por tudo. Só respondi com um tá, sem mais. Porque naquele ponto, arrependimento não apaga a manipulação. O envelope chegou numa terça-feira chuvosa, do tipo que a gente normalmente nem sai da cama. Mas ali estava ele, em cima da mesa da sala, com meu nome impresso em letras pretas e frias. Sentença de divórcio. Processo no XXX. Engraçado como algo tão definitivo cabe em 12 folhas de papel. Abri com calma. Li cada linha, cada cláusula. Quando cheguei na assinatura da juíza, respirei fundo. Era oficial. Eu estava livre. Não chorei. Não ri. Só levantei, fui até a cozinha e preparei um café. Do bom, daquele mais caro que eu sempre dizia que não dava. Peguei uma caneca nova, com a frase "Você sobreviveu a 100% dos seus piores dias", que tinha comprado escondida dele, e bebi devagar, como se cada gole lavasse um pouco da angústia que tinha se alojado em mim por anos. A liberdade não fez barulho. Ela chegou como uma brisa morna. Quase imperceptível. Mas eu senti. 2 dias depois, encontrei um envelope branco no portão, sem remetente. Abri, achando que era mais alguma cobrança esquecida. Era uma carta, escrita à mão. Dele. Emma, não espero perdão. Mas queria que você soubesse que, em algum nível torto, eu achava que estava protegendo você. A verdade é que eu tinha medo de perder. Perder dinheiro, controle, você... Me tornei alguém que nem eu reconheço mais. Sinto muito. Dentro do envelope, um cheque. No valor exato que eu havia calculado, somando todos os anos de sacrifícios que fiz sozinha. O preço de cada supermercado economizado, cada remédio genérico comprado, cada passeio cancelado. Não sei se foi culpa, arrependimento ou cálculo jurídico. Mas depositei. Não pelo valor, mas pelo símbolo. Era o mínimo depois de tudo. Com o processo finalizado, eu fui atrás de uma vida nova. Comecei pequeno, troquei os armários da cozinha, pintei as paredes do quarto das crianças, tirei todos os quadros antigos da sala, inclusive aquele de família feliz que me dava vontade de vomitar. Também abri uma conta só minha. Coisa simples, mas com uma sensação de poder absurda. Fui ao banco sozinha, levei os documentos, falei com o gerente sem gaguejar. Me senti adulta de novo. Independente. Capaz. Matriculei os meninos numa escola melhor. Refiz o plano de saúde. Reativei o fundo de faculdade que ele dizia ser gasto desnecessário. E o mais importante, comecei um curso online de investimentos. Chega de deixar tudo na mão dos outros. Quis entender o que eram ações, fundos, rentabilidade. Prometi para mim mesma que nunca mais ia ser aquela mulher sentada do outro lado da mesa, perguntando se dava para comprar carne moída naquele mês. No primeiro sábado, solteira legalmente, levei as crianças no parque, comprei sorvete sem olhar o preço e, na volta, parei numa feirinha de bairro. Me permiti comprar coisas bobas, um colar artesanal, uma planta que eu não sabia o nome,
Uma bolsa de couro marrom com cheiro de novidade. Quando cheguei em casa, liguei uma playlist antiga. Dancei sozinha na sala. Até os vizinhos ouviram. Não era festa. Era alívio. Uma celebração íntima da mulher que, por muito tempo, viveu calada, encolhida, com medo de errar. Agora, errar era permitido. E ser feliz também. Abri um vinho guardado há anos, aquele que ele dizia ser bom demais para um dia qualquer, pois aquele era o meu dia qualquer. E ele merecia ser bom. Num domingo qualquer, arrumando o armário, achei nosso antigo álbum de casamento. Senti um peso estranho no peito. Sentei no chão e folheei, uma foto de cada vez. Não chorei. Não me revoltei. Só observei com distância, como se visse a história de outra pessoa. Vi meus olhos sorrindo, vi o vestido que escolhi com tanto cuidado, vi a pose dele com ar de vitória. E vi ali, claramente, a diferença entre expectativa e realidade. Fechei o álbum devagar. Coloquei dentro de uma caixa com outras coisas que não faziam mais sentido. Alianças, cartas antigas, lembranças que já não doíam, só pesavam. Levei até a garagem, coloquei tudo na prateleira mais alta. Não joguei fora. Mas também não precisava deixar à vista. Voltei para a sala, me joguei no sofá novo, aquele que comprei à vista, com meu dinheiro, sem pedir permissão. O sol entrava pela janela. E eu só fechei os olhos, com um sorriso leve. Era o fim de um ciclo. E o começo de um que pela primeira vez era só meu. Era só